Hoje nós vamos avançar nesse estudo do conteúdo trazido por São João Paulo II nas primeiras catequeses que compõem a Teologia do Corpo. Mas antes, se você ainda não viu os vídeos anteriores da série, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acompanhe os vídeos anteriores. Aqui em cima no nosso card tem o link pro vídeo anterior onde a gente iniciou essa construção. É importantíssimo que nós estejamos ligados para compreender melhor tudo o que está acontecendo aqui, beleza? Agora sim a gente pode avançar. Nós falávamos sobre o diálogo de Jesus com os fariseus, ali descrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19. Nós vimos que quando Jesus foi questionado pelos fariseus a respeito do divórcio, ele direcionou o olhar dos fariseus e, naturalmente, o nosso olhar hoje àquilo que o próprio Deus desejou no princípio. E utilizando o termo princípio, ele se remete naturalmente ao Gênesis, ali onde estão escritas as duas narrativas da criação, nos capítulos 1 e 2. Essas duas narrativas têm construções um pouco diferentes. A primeira delas, que está no capítulo 1, embora esteja posta antes, foi escrita muito depois da segunda. Essas duas narrativas, do primeiro e do segundo capítulo do Gênesis, embora sejam muito distintas, jamais podem ser consideradas de modo isolado. A compreensão da essência humana, da essência do ser homem e ser mulher, depende da interpretação conjunta dessas duas narrativas, desses dois capítulos. Isso porque a narrativa do primeiro capítulo é dotada de uma objetividade muito maior, e ela tinha, quando escrita, o fito muito claro de apresentar a soberania do próprio Deus. Ela é datada de um período muito posterior à escrita do segundo capítulo e apresenta uma construção pautada numa ordem de importância na criação e depreendendo a criação humana daquela ligação direta com a terra. Vale recordar que ali nos primeiros versículos, quando é transcrita a criação ou apresentada a criação, o próprio Deus se manifesta de pronto a criar cada uma das coisas. Mas no momento de criar o homem, ele se detém como se voltasse a si mesmo e dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É ali que se descobre, logo no primeiro momento, que o homem não se assemelha com mais nada na criação. O próprio Deus quis voltar-se a si e fazer com que o ápice da criação, o ponto máximo da criação, fosse parecido somente com ele mesmo. Já a narrativa do segundo capítulo parte do caminho inverso. Se o primeiro apresenta a magnitude do Senhor voltada à criação, o segundo apresenta o Deus que se projeta e traz para si características que ele vai inscrever no próprio homem. É ali que nós encontramos a primeira narrativa, a primeira descrição do próprio Deus realizando ações que nós conhecemos como sendo unicamente nossas, moldando o homem do pó da terra e soprando nas narinas o sopro da vida. Essa construção antropomórfica apresenta e identifica o homem a Deus e vice-versa. E essa é a característica indispensável à condição humana, irrevogável à condição humana. Embora o homem esteja tão intimamente ligado ao mundo visível, a narrativa bíblica não fala, todavia, da sua semelhança com o resto das criaturas, mas somente com Deus. Deus criou o homem à sua imagem. O homem não é criado segundo uma sucessão natural, mas o Criador parece deter-se antes de o chamar à existência, como se tornasse a entrar em si mesmo, para tomar a decisão: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E assim, partindo da objetividade inscrita no primeiro capítulo e da subjetividade inscrita no segundo, nós compreendemos que a natureza de homem e mulher não pode jamais ser amarrada ao mundo, ao que é simplesmente visível e palpável. E essa certeza não é fruto da simples revelação divina, mas da própria capacidade de compreensão e identificação do homem. Afinal, lá no capítulo 2 do Gênesis, é o próprio homem que, ao se deparar com a mulher, diz que é osso de seus ossos, carne de sua carne, distinto de todo o restante da criação. Nós não podemos nos esquecer, no entanto, que o próprio Cristo, ao fazer referência a este princípio na criação, também faz referência à dureza de coração. E
já é chegado o momento de nós compreendermos a origem dessa dureza. O que é que fez com que nós nos tornássemos fechados à construção original do próprio Deus, àquilo que Ele quis e implantou em nós já no princípio? Cristo refere-se às palavras da primeira ordem divina, que, neste texto, está expressamente ligada ao estado de inocência original do homem. Significa isto que tal ordem não perdeu seu vigor, ainda que o homem tenha perdido a inocência primitiva. A resposta de Cristo é decisiva e sem equívocos. Por isso, devemos tirar dela as conclusões normativas, que têm significado essencial para não só a ética, mas, sobretudo, para a teologia do homem e para a teologia do corpo, a qual, como um momento particular da antropologia teológica, se constitui sobre o fundamento da palavra de Deus, que se revela como é. O pecado original é o elemento que está entre a humanidade em sua originalidade e a humanidade no estado em que nós a vivemos hoje. E qual é a relação, de fato, entre o pecado original e aquilo que nós vivenciamos e o que desconfigura a nossa humanidade em sua essência? Isso eu conto no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos. Vamos avançar nesse nosso estudo, fazendo com que cresça o número de pessoas apaixonadas pela teologia do corpo e dispostas a vivenciar este tesouro. Até a próxima!